Salve, galera! Boa noite. Primeiramente, peço desculpas aí pela ausência do microfone. O microfone tá carregando, né? Então vai nesse áudio aqui um pouquinho de eco. Peço desculpas. Mas vamos embora. Vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas situações que surgiram, né? Sobre o Botafogo. Mercado, ponta direita, situação do Arthur, né? Textor, Evangelos Marinakis, enfim, tem algumas coisas aqui pra gente falar. Tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e vambora, né? A gente teve o fim dessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo assumiu a ponta ao vencer por 1-0 num jogo ali, placar magro, né, apertado contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, surpreendentemente, foi derrotado, cara, pelo Ceará, dentro do Mineirão, 2-1, né? Então, assim, acabou que não foi só o Botafogo na parte de cima da tabela ali que tropeçou, né? Mas, de todo modo, eu acho que, né, o Botafogo, se você olhar ali para os... Claro que esses jogos, essas falhas, né, você vai ter também, né, em partidas, né, o Flamengo também desperdiçou pontos bobos, o Cruzeiro também desperdiçou pontos bobos, mas se você pegar ali os jogos contra Vitória e Corinthians, o Botafogo deu mole, o Botafogo podia estar aí com 30 pontos, mas enfim, bola pra frente. E foco na Copa do Brasil. Nessa segunda-feira eu quero me concentrar bastante nesse jogo, nesses confrontos aí com vocês, tá certo? Bom, depois da partida entre o Botafogo e o Corinthians, o Textor, né, o John Textor, falou com a imprensa sobre a situação da Eagle, né? Foi a primeira vez que o Textor veio a público na frente dos jornalistas falar sobre a situação, né, que o Botafogo quase levou um golpe, que tem umas situações aí correndo na justiça. E a ideia do Textor ele continua sendo um dos acionistas majoritários da Eagle Holding, né, que é a empresa dele, só que ele quer criar uma filial e dessa filial ele puxar o Botafogo dessa Eagle para outra Eagle, por uma questão de proteção, e entendendo que o Botafogo, né, na concepção do Textor, e ele é malandro também, ele fala de uma maneira para valorizar até o ativo dele, o produto dele, ele coloca que o Botafogo está bancando a Europa, né? Ele fala que o Botafogo é uma máquina de fazer dinheiro. E vem sendo mesmo, desculpa. Muito do Lyon, né? Os torcedores do Lyon aqui vêm falar merda, né? Vêm xingar, né? Acho que o francês é meio burro, né? Mas, enfim, eles acham que o Botafogo prejudica. Meus queridos, se não fosse o Botafogo, o potencial do Botafogo, em 3 anos de SAF, campeão da América, campeão brasileiro, com a visibilidade que se teve, com as receitas de bilheteria, né, receitas de premiação, as receitas de venda de jogadores, o Lyon estava na segunda divisão da França até hoje. Tá? Não fosse o Botafogo. Foram as finanças do Botafogo que salvaram o Lyon de não cair. Então vocês têm que agradecer o Botafogo, não xingar o Botafogo, vocês são burros. Né? Enfim, de todo modo, ele entende que uma parceria melhor, uma organização melhor, né, com outros clubes do futebol europeu, ela pode ser benéfica para esses outros investimentos que ele está querendo fazer e pode ser benéfica, né, muito mais benéfica para o Botafogo, tá? E um grande parceiro, né, inclusive é até um recado, a galera fala de satélite, o Botafogo é o satélite do Lyon. Lá na França, o Lyon basicamente reclama de ser satélite do Botafogo, né? Mas enfim. E um parceiro, né, digamos assim, que nesse momento é um parceiro, digamos assim, mais na prática, no acordo de boca, né, no aperto de mão, não tem nada assinado em papel aí, em contrato. Um grande parceiro tem sido Evangelos Marinakis, tá? O grego, bilionário, magnata, dono do Olympiacos da Grécia, dono do Nottingham Forest. Acho que ele é dono de outro clube também, que agora eu me esqueci, que também é importante no futebol europeu. Enfim. O Marinakis, ele é um cara que ele vem se relacionando, digamos assim, no aspecto financeiro aí com o Textor. E lembram lá atrás, quando eu falei que para ignorar qualquer coisa, qualquer notícia que tenha de venda do Jair, venda do Igor Jesus, pô, mas o Botafogo só vai vender o Igor Jesus por 20 milhões? Pô, mas o Botafogo contratou o Jair por 14 milhões e está vendendo por 12? Eu falei, gente, esquece isso, tem muita coisa envolvida. O Botafogo foi lá e pegou o Danilo. O Evangelos Marinakis está pensando em investir no centro de treinamento da base do Botafogo. O Evangelos Marinakis está pensando em investir no estádio do Botafogo. E pode ser que o Evangelos entre, né, como um cara, né, que pode aportar, inclusive, uma nova grana na Eagle Holding, certo? Então, digamos assim que a
a entrada desse grego, né, na vida do John Textor e, consequentemente, na vida do Botafogo, ela é uma segurança muito grande, tá? A gente pode falar desse modo, tá certo? E vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem nesse sentido. E falando sobre o mercado da bola, gente, surgiu uma situação aí sobre o Arthur. Daqui a pouco a gente fala do ponta direita, né? Uma informação de que o Arthur teria recebido uma proposta de 15 milhões de euros do Spartak Moscou da Rússia, né? A gente sabe que o mercado russo ele olha muito para o Brasil, ainda mais o Arthur, que é um jogador que estava no Zenit da Rússia, né? Já está no Botafogo aí há 7 meses, 6 meses. O Botafogo comprou o Arthur do Zenit por 10 milhões de euros e essa proposta ela seria de 15 milhões de euros. Apurando, por isso que eu não fiz o vídeo na hora, tá? Apurando, trocando uma ideia e tal. A minha apuração ela é a mesma do Matheus Medeiros, tá? De fato, houve uma sinalização, né? Os russos, eles fizeram uma sinalização ali para o staff do Arthur, correto? E aí, em algumas notícias falaram, não, o Arthur ficou balançado. Cara, como é que ele ficou balançado se nem proposta teve? Né? O Arthur recusou ir, sendo que ele não sabia dessa história. Né? O que houve foi uma consulta, pô, como é que tá a situação do Arthur tal, por algum motivo. Né? Lembrando que o empresário do Arthur é o mesmo empresário do Gregory. Né? A gente sabe que teve muita informação desencontrada, algumas situações ali. Então, assim, talvez seja desse interesse, né, do interesse desse empresário, sempre ficar vendendo jogadores do Botafogo para ganhar comissão. Então, qualquer sondagem, não é que é mentira, né, mas um X vira 10X. Né? O cara pega, eu viro, caralho, pô, maneiro, bonita essa tua televisão aí. Pô, bonito. Acabou. E aí? Pô, quanto é que tu comprou e tal? Aí chega um cara e fala, pô, o Brownie falou que pagaria 100 mil reais na minha TV. Então, tipo assim, é mais ou menos isso, né? Então, até esse presente momento ele não tem nada. E o posicionamento do Botafogo se porventura tivermos uma proposta, vai ser avaliada, mas não é do interesse do Botafogo nesse momento, de jeito maneira, perder um ativo. Né? O Arthur, eu acho que ele começou mal, mas nesse momento eu acho que as críticas são muito exageradas a ele. É um cara que nos últimos jogos ele vem jogando bem, na minha opinião. E é o único ponta-direita nesse momento da equipe. Imagina, vai vender o cara, quem é que vai jogar ali? A gente viu, Deus nos acuda que foi no último jogo, certo? E sobre a ponta-direita, né, de fato o Botafogo tem no seu radar o TT. É legal, o TT, jogador do Panathinaikos da Grécia. Surgiu uma informação nos portais gregos, né, que o Botafogo estaria contratando o jogador, né? O TT é um jogador brasileiro que atuou no Shakhtar da Ucrânia, jogou na Turquia, agora está na Grécia. É um bom jogador, titular aonde passa, um bom ponta, mas ele não é o plano A do Botafogo. Tá? O Botafogo ele deve ter ido no staff do jogador, a gente tem interesse em vocês, como é que está a situação, como é que pensa, avalia uma volta ao futebol brasileiro, Botafogo e tal. Só que o Botafogo tem um nome que ele é sigiloso, e eu confesso, não sei qual é esse nome, e que é um nome de mais peso, digamos assim, que é a prioridade do scout do Botafogo, beleza? Caso esse nome não dê certo, aí o Botafogo pode ir no TT, beleza? Mas a prioridade é essa, ponta direita, o Botafogo vai seguir tentando num centroavante, tem a situação do Taremi que não deu certo, mais um volante e um zagueiro destro, que pode ser o Dantas do Novo Horizontino. Valeu? Gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like, likezinho para dar aquela moral no vídeo. Valeu, tamo junto e fui.